Dá uma feliz, diga aleluia. Que bom estarmos na casa do Senhor. Davi ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E outra vez ele disse que é melhor um dia na casa do Senhor do que em qualquer mil em qualquer outra parte. É bom quando nós estamos na casa do Senhor, porque aqui o Senhor nos alimenta, que Deus fala conosco, que Deus nos instrui, que Deus faz algo extraordinário. E eu tenho certeza que Deus nessa noite vai fazer algo especial na sua vida aqui nessa noite aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso? Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel capítulo 37. Enquanto os irmãos buscam Ezequiel capítulo 37, Deus abençoe pastor Júnior, Deus abençoe pastora Vitória, Deus abençoe os pastores, minha esposa que está comigo ali. Deus abençoe a sua vida nessa noite aqui. Aleluia. Ezequiel capítulo 37. Quem achou, diga eu achei. Está escrito assim: a mão do Senhor que estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, pode esses ossos viver? E eu respondi: ó Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó vós, ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus aqui na mais de Cristo a estes ossos: eis que farei com que o fôlego entre em vós e vivereis, e colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, porei fôlego em vós e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como se havia me ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, e eis que uma agitação, e os ossos se ajuntaram, cada osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões, carne vieram sobre eles, pele, e os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Versículo 10. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego ou vento veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés um exército extremo. E se dá glória a Deus por isso. Queridos, eu vou ser bem rápido para nós orarmos nesta noite. Nós temos nesse capítulo 37 a manifestação visível de Deus na vida de um profeta. Ezequiel ele está cativo, ou está dentro do cativeiro junto com seus irmãos, e Deus chamou ele de uma forma muito especial, e Deus o fez dele uma voz para o seu tempo, e não só uma voz, mas fez dele um instrumento para que Deus pudesse trazer esperança ao coração do povo que estava tão triste, tão distanciado, que se sentia tão abandonado. Porque quando nós olhamos para esse tempo de Ezequiel, segundo a história, aproximadamente, para você ter ideia, só para você ter noção, eles estavam cativeiros há mais ou menos entre 25 a 30 anos que eles estavam aqui dentro da Babilônia, que eles estavam cativos. Se você ler o Salmo de número 137 depois, com tempo na sua casa, lá está a descrição de como eles foram levados para o cativeiro, de que forma tão brutal eles foram arrancados das suas casas, foram tiradas as suas canções, os seus louvores, a sua adoração, retiraram eles do seu habitat, do seu lugar, retiraram eles do ambiente que era Jerusalém, onde eles tinham total liberdade de adorar o Senhor. Eles foram arrancados das suas casas de tal forma que quando eles entraram dentro da Babilônia,
o próprio escritor e o próprio salmista expressando diz que eles perguntavam, canta, ou diziam, canta um dos cantos que vocês cantavam lá, um dos louvores, uma das adorações. E o texto diz que ele dizia, eles próprio respondia que havia pendurado os seus instrumentos, as suas harpas, os seus instrumentos que eles usavam para tocar, para atrair a presença do Senhor, para louvar. Eles haviam pendurado no salgueiro, porque eles já não tinham mais prazer, porque já não estava na sua casa mais. Esse tempo eles ficaram tão difícil que Deus, para você ter ideia, Deus faz todas as coisas bem organizadas. Eu sempre digo que Deus é bem organizado, até para nos provar e para tratar áreas da nossa vida. Deus trabalha com organização. Vou repetir que você vai entender. Até para Deus tratar ou nos colocar em situações para nos fazer crescer, mesmo que seja até no deserto, no vale, Deus faz tudo organizado para que quando você sair desse ambiente, você saia totalmente disposto a viver tudo aquilo que Deus tem reservado para o seu futuro. Agora, para você ter ideia, o próprio Deus, na boca do profeta Jeremias, Deus foi bem claro e disse assim: olha, o meu povo, eles vão ser levados para o cativeiro, eles vão ficar lá no cativeiro aproximadamente 70 anos. E quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, eles já estão na metade desse tempo, para você ter ideia, que eles foram arrancados. Porém, Deus foi bem específico, eles vão ficar 70 anos nesse lugar, e depois eu voltarei, eu vou tirar eles, eu vou trazer eles de volta. Mas há uma instrução que Deus deu para eles: olha, nesse lugar vocês vão edificar as suas casas, viva em paz com todos, viva tranquilo nesse lugar. É Deus dizendo assim: mesmo que eu vou ensinar vocês, eu não vou desamparar vocês. Mesmo que eu vou permitir, eu não os desampararei. Sabe que eu gosto e admiro e exalto a Deus todos os dias? Que até no meio da nossa prova, Deus ainda usa da sua misericórdia, Deus ainda cuida de nós. Até Deus nos tratando, Deus está cuidando de nós. João 10:10 diz que o diabo tem 3 funções: matar, roubar e destruir, vírgula, mas Cristo sempre nos dá a vida abundante. Até Deus nos provando é diferenciado. Mesmo Deus provando, Deus ainda cuida das nossas vidas no meio da prova. Deus tira Israel, leva para o deserto, mas nunca deixou faltar uma nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, e nunca deixou faltar nada. Porque quando eles diziam assim: eu quero comer carne, Deus mandava carne, codorniz fresquinha para eles comerem. Quando eles tinham necessidade de comer alguma coisa, Deus fazia o maná aparecer todos os dias de manhã. Sabe por quê? Até nas nossas dificuldades e nos momentos que Deus permite situações da nossa vida, Deus ainda é Jeová Jiré, provedor, e Ele ainda cuida da nossa história. Agora presta atenção para você ter. Agora eles estão 30 anos aqui, só que tem 30 anos que eles não escutam a voz de Deus. Eles já haviam acostumado com esse lugar já. Aí você pega o primeiro capítulo de Ezequiel, para você ter ideia. Ezequiel é um sacerdote, não tem nada a ver com a função que Deus vai colocar ele. Ele é um sacerdote. E o texto diz que quando ele está andando às margens do rio Quebar, quando ele está rotineiramente, como ele caminhava todos os dias, ele próprio vai dizer que quando ele está caminhando às margens do rio Quebar, ele levantou a sua cabeça e ele próprio diz: eu vi. Ou seja, eu vi e tive visões de Deus. Quando ele vê a visão, ele vê os 4 seres viventes, e ele vê Deus, e ele vai dizer que vê a glória de Deus, e os seres viventes com uma roda que movia, de acordo com elas movia, a glória de Deus também se movia no ambiente que ele estava vendo. Deus levanta Ezequiel a partir do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Deus coloca o peso sobre a vida dele. Ezequiel vai ser tão provado para cumprir um propósito. Escute bem, Ezequiel vai ser tão provado para cumprir um propósito, que Deus chega um dia a dizer assim: olha, eu vou matar sua mulher só para dar um exemplo para Israel. Eu vou usar sua mulher, sua esposa.
E Deus permite que a esposa dele morra só para Deus dar um exemplo para Israel. E Deus foi bem claro com ele: tem mais, você não vai guardar o luto e tampouco vai chorar. Você vai continuar profetizando para o povo. Você não vai guardar luto, você não vai chorar pela sua esposa, não, fica tranquilo. Olha o peso que está sobre ele. Só que tem uma coisa extraordinária na vida de Ezequiel. É que Ezequiel vê coisas que as pessoas que estão no mesmo ambiente que ele não conseguem ver. Ele consegue, numa visão, para você ter ideia, ele consegue deslumbrar a glória de Deus dentro de um templo que nem existia mais, para você ter ideia. Ele consegue ver o deslumbre da presença de Deus, como os sacerdotes eram cheios, como Deus visitava o templo. Mas ao mesmo tempo ele consegue ver a corrupção de como a glória de Deus se afastou de dentro daquele templo também. E agora no capítulo 37, para ganhar tempo para você entender, Ezequiel, para você ter ideia, o versículo 1 que nós lemos aqui, está dizendo que a mão do Senhor, escute bem isso aqui, a mão do Senhor conduziu Ezequiel. Observe uma coisa aqui, está dizendo assim: a mão do Senhor veio sobre mim e me levou. Ou seja, ele não vai por conta própria, pastor Júnior, ele vai porque a mão do Senhor empurrou. Não é o profeta que está dizendo assim: não, me mostra a direção do vale de ossos secos que eu vou até lá. Ele não está recebendo uma instrução de Deus, e Deus dizendo assim: você quer ir lá para o vale de ossos secos? Você quer dar uma volta lá para você ver como é que está a situação? Não, está dizendo, a mão do Senhor veio sobre ele, e o próprio texto diz que o Espírito pegou ele e tirou para fora. Para fora de quê? Para fora da sua casa, e o conduziu e o colocou dentro do vale de ossos secos. E aqui eu aprendo uma coisa, que se você olhar pela mente e dizer que Ezequiel quer estar em qualquer ambiente, menos aqui. Quem é que quer ir a um vale de ossos secos, andar no meio de um cemitério, irmãos? Passear no meio de um monte de cadáveres, no meio de um monte de ossos. Talvez se Deus tivesse dado uma opção para ele, dizer: Senhor, me leve em visão então lá no templo de Jerusalém, me leve em visão lá em Jerusalém, me leve em visão em qualquer outro ambiente, menos aqui. Mas a mão do Senhor veio sobre ele e conduziu, ele colocou aqui. Aí eu aprendi uma coisa com Ezequiel aqui, que quando nós somos movidos por Deus, nós não temos opção de escolher o ambiente. O problema é que a nossa geração, pastor Júnior, pastora Vitória, quer ser movida por Deus, mas não quer aceitar o ambiente. Com Deus a história começa ruim para depois melhorar, aprenda isso. Primeiro Deus apresenta os espinhos para depois apresentar as rosas. O caminho de Deus é sempre mais estreito. Não pense que para viver o extraordinário, sobrenatural, viver algo novo de Deus, e o extraordinário vai vir pela via mais fácil, sempre vai ser pela via mais dolorosa. E aqui ele não tem opção, é a mão de Deus que coloca ele. Se o problema é que você não parou para analisar, presta atenção nisso aqui. Você estava tão empolgado querendo estar na posição que Deus queria para você, e você aceitou ela com tanta rapidez, sem analisar os riscos. Ah, pastor, mas antes de eu aceitar o propósito de Deus na minha vida era melhor. Claro que era melhor, você andava segundo o curso das suas decisões. Você pensava da sua maneira, agora não. Quando o Espírito Santo apossou da tua vida, você já não é mais guiado pelas suas próprias vontades, pelo seu desejo. Você é guiado por Ele. Quando você é guiado por Ele, não é você que escolhe o ambiente, é Deus que te coloca nele.
Ele me coloca no vale de ossos secos. E aí Deus vai dizer assim: dá uma volta aí para você ambientar com o lugar agora, Ezequiel. Aí ele diz assim: me fez, a ordem foi: me fez andar. Me fez andar no meio do vale de ossos, que eram ossos. E além disso vai dizer que os ossos eram sequíssimos. Estava num estágio totalmente, num estágio totalmente irreversível a situação onde Ezequiel está andando. E Deus falou assim: dá uma volta aí, Ezequiel, analisa o ambiente aí, Ezequiel. Dá uma olhada onde você está, vê como está a situação. Ezequiel analisando a situação, irmãos, isso em vez de aumentar a fé de Ezequiel, estava diminuindo. Porque não é fácil. Ele vai, além de ser empurrado para um ambiente que ele não queria estar, mas foi Deus que colocou, ele é obrigado a conviver com o ambiente ainda, e andar no ambiente e ficar observando. E para piorar, vem uma pergunta ainda da parte de Deus: e aí, filho do homem, você já analisou o ambiente? Você já viu a proposta? E a pergunta é: poderão esses ossos reviverem? Pode essa situação mudar aí, Ezequiel? Se a pergunta fosse para mim, Gilberto, eu diria: Deus, me tira daqui, porque isso aqui não tem solução. E deixa eu dizer uma coisa para você: como humano, humanamente falando, a situação não tem jeito, irmãos. É irreversível a situação aos olhos humanos para Ezequiel. Só que Ezequiel analisou tudo, e Ezequiel fez assim: peraí, como humano eu não tenho como resolver a situação, mas deixa eu transferir essa responsabilidade para quem pode. Aí ele olha assim: Senhor, tu sabes. O que Ezequiel está falando assim? Eu não sei, mas eu vou transferir essa responsabilidade para o Senhor. E por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que se foi Deus que colocou ele aqui, Deus, ele é poderoso para sustentar todas as coisas. Seu problema é que você está buscando solução onde Deus não te colocou para buscar solução. Deus te colocou para você aprender. E o problema de aprender no vale de ossos secos, que a gente tenta dar solução àquilo que foge do controle das nossas mãos. Mas quando Ezequiel está dizendo assim: eu não posso, mas tu sabes, sabe o que ele está dizendo? Humanamente falando, é impossível essa situação mudar, mas eu sei que se eu colocar ela nas tuas mãos, o Senhor é poderoso para fazer tudo e muito mais do que aquilo que eu espero. Pastor, não entendi. Eu estou dizendo para você que entrou nessa noite aqui, o juízo pode ter dado causa perdida. Eu estou dizendo para você que entrou aqui, que o médico pode ter dado diagnóstico dizendo que é irreversível. Seu patrão pode ter mandado entregar na tua mão, ou lá no escritório, onde seja, o RH entregar para você o papel da demissão, dizendo que daqui a 30 dias você vai cumprir aviso e vai embora. Mas enquanto Deus for o Senhor da tua vida, Ele é fiel para dar a última palavra. E quando Ele dá a última palavra, ninguém pode resistir à sua voz. Ele está dizendo assim: está nas suas mãos. Seu problema é que você quer segurar uma bomba na mão que Deus só mandou você observar. Você já observou que você tentou de todas as formas e não conseguiu, meu irmão? Você já tentou. Você está desgastando a
toa numa situação que você não foi chamado. Você foi chamado para aprender alguma coisa no meio dessa situação. Você não foi chamado para resolver. Deus só quer que você aprenda, porque Ele vai te dar a maior lição da sua vida, que se chama dependência. Quando você ser dependente dele. Por isso você deu a mão para ela para ficar segura. Aperta bastante, então. Porque é isso que Deus está fazendo na mão de vocês aí agora. Deus segura na mão de vocês nesse exato momento. E a última palavra ainda vai sair do coração de Deus. Aqui na terra não é a última palavra. Deus diz assim: eu vou provar para vocês que eu vou mudar toda a situação, porque o que está retido na mão dos homens eu arranco e trago de volta para a mão de vocês agora. E só para você saber que eu sou Deus da sua vida. A péssima notícia de sexta-feira passada não tem poder sobre a vida de vocês. Porque diz o Senhor: eu advogo esta causa hoje neste lugar aqui. Eu estou sentindo Deus na casa aqui. É tão real que eu estou vendo, que não existe a palavra negociação. Porque Deus disse assim: eu vou fazer completo. E se precisar levar para as instâncias de cima, eu levo para as instâncias de cima. Mas eu entro como advogado, como promotor a favor de vocês, porque eu sou o Senhor que os trouxe nesse lugar para te dizer: permaneça na posição que eu coloquei vocês. Agora presta atenção nisso aqui. Quando ele dá uma volta, ele transfere a responsabilidade para Deus. Aí Deus diz assim: vamos fazer o seguinte então. Profetiza aí. Eu vou te dar uma ordem, você começa a profetizar aí. Diz a esses ossos que estão sequíssimos, a essa situação que você está vivendo, que ela ouça a minha palavra. Não vou repetir que você quase entendeu. Diga essa situação, Ezequiel, que é irreversível aos olhos humanos. Diga para ela que ela ouça a minha palavra. Não, escute bem, Deus está dizendo assim: abre a sua boca e lança uma palavra qualquer. Não, Deus está dizendo assim, Deus está sendo específico. Diga esse problema, diga esse vale de ossos secos, diga a eles que ouça a minha palavra. E por que Deus está dizendo ouça a minha palavra? Que Deus está dizendo assim: é a mesma palavra criativa que tem o poder de pegar o que não existe do nada e transformar em tudo. Ou você não lembra do que Deus fez lá no capítulo 1 de Gênesis? Porque Hebreus vai dizer que pela palavra o mundo e todas as coisas existiu pela palavra. O que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, é impossível, mas a minha palavra ainda tem o poder de criar, recriar e de fazer do nada, fazer tudo, Ezequiel. Só que o seu problema é que você está usando as ferramentas erradas. Você está usando as direções
erradas. Eu não tenho nada contra coach e até gosto, mas serve daquela porta para fora. Aqui não. Aqui o que serve é a palavra. Escute. Coach é bom, claro que é. Ajuda a tratar áreas deficientes ou até áreas emocionais. Tem que ter. É bom para ajudar empreendedores? Excelente. Mas no reino do Espírito que funciona é a palavra. Porque ele está dizendo assim: quer uma ferramenta para mudar essa situação? Ezequiel, diga para eles que escuta a minha palavra. Aprenda uma coisa: quando você chegar na tua casa, olhar para esse casamento que está quase destruído e dizer assim: ouça a palavra do Senhor, que haverá restauração nessa casa. Prepara que vai ter. Quando você chegar para o problema e dizer assim: eu não vou dizer segundo o meu conhecimento, segundo o que eu quero, eu vou dizer segundo a palavra, porque você vai ouvir a palavra e a palavra vai fazer com que as coisas entrem no seu devido lugar, porque a palavra ela reconstrói, a palavra faz, porque é a palavra. Até a tempestade é obrigada a se deter quando a palavra é professada. Ele está dizendo assim: diga para esse vale que ouça a minha. Olha para quem está do seu lado sem pegar nele, para respeitar o distanciamento, e diga assim: ouça a palavra do Senhor hoje. Não, diga para ele: ouça a palavra do Senhor hoje. E olha o que ele vai dizer: assim diz o Senhor a estes ossos. Observe uma coisa para você ter ideia, que a ação não é imediata. Primeiro se constrói pela palavra. Como assim? Te explico. Olha o que o texto está dizendo assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. Colocarei tendões. Aí Deus está dizendo assim: eu vou colocar tendões, eu vou colocar pele, eu vou colocar nervo, vou colocar isso, vou organizar tudo, mas não tem ação. Porque esse é o nosso problema, pastora Vitória. A gente usa a palavra e diz assim: haja isso, e não acontece no imediato. A gente pensa que Deus e a palavra é uma varinha mágica que ele faz dá 3 batidinhas, tim, e apareceu. A gente pensa que é aquele sim, salabim. Primeiro ele está dizendo assim: primeiro Deus está construindo no mundo espiritual o que ele vai revelar no depois na vida de Ezequiel. Não entendi, porque antes de Deus manifestar qualquer coisa nesse natural aqui, Deus vai construir no espiritual primeiro para você. Não, você não entendeu, eu te explico. Mateus capítulo 7, versículo 8 diz assim: todo aquele que pede está fraco. Todo aquele que pede, todo aquele que busca e todo aquele que bate. Só que Jesus está dizendo assim: todo aquele que pede poderia receber. Ele está afirmando: todo aquele que pede recebe. É uma afirmação. Não é uma coisa futura. Ele está afirmando: todo aquele que pede recebe. Daniel capítulo 9 diz que 21 dias depois o anjo apareceu na frente de Ezequiel e disse assim: ei, desde o primeiro dia eu desci, porque a sua oração foi ouvida. Não poderia ser com 30, 40, 50, 100 dias depois, não tinha problema. Desde o primeiro dia, o anjo está dizendo: desde o primeiro dia eu já tinha uma ordem lá de cima para vir, porque a sua oração foi ouvida.
Sua resposta não está chegando 21 dias depois, não, Daniel. Sua resposta foi desde o primeiro dia. O problema é que quando eu estava descendo lá nas regiões celestiais, apareceu o príncipe da Pérsia, apareceu os demônios, apareceu as entidades, apareceu e começou uma verdadeira batalha espiritual. E eu fiquei preso. Mas sabe qual é o bonito? É que você não deixou de fazer a segunda parte, buscar. Pastor, não entendi. É que você não entendeu que tudo que você precisa, tudo que você já pediu, Deus já construiu no mundo espiritual para você já. Não, você não entendeu. A casa do seu sonho você já tem. Pastor, mas não tem nenhum terreno. Tem sim. Ele só precisa que você continue buscando, perseverando, porque todo aquele que pede recebe. Ou seja, você já recebeu por antecipação. Ou seja, Deus já está construindo aqui no mundo espiritual. Todas as suas necessidades já foram registradas por Deus. Aprenda uma coisa e guarda na sua cabeça: ninguém passa nessa terra para ser. Você nasceu porque você é. Não entendi. Olha o que o anjo apareceu lá para Manoel e disse assim: olha, esse menino que vai estar no seu ventre aí, Deus do seu ventre, ele já vai libertar Israel da mão dos filisteus. Pastor, não entendi. Ele está dizendo assim: depois que ele nascer, ele vai ser treinado. Está dizendo assim: desde o seu ventre. Ele nem tinha sido formado no ventre dela ainda. Ela tinha acabado de receber a mensagem. Deus está dizendo assim: antes dele nascer, antes dele ser um embrião no seu ventre, antes dele tomar a forma humana aqui, não tem problema. Ele já vai livrar, porque ele não nasceu para ser, ele já é. Pastor, não entendi. Você não nasceu simplesmente para ser. Você já é alguém em Deus, e todas as suas necessidades já foram supridas nele. Qual é o problema que eu não tenho? Porque você pede, mas não continua praticando a segunda parte, buscar. Porque no primeiro dia ele recebeu todo aquele que pede recebeu. Mas na sua busca, que ele continuou 10 dias, 11 dias, 19 dias, 20 dias, 21 dias depois, o anjo conseguiu descer e disse assim: desde o primeiro dia você já tinha recebido. Eu só vim confirmar. Sabe o que Deus está dizendo para você que nessa noite? Tudo que você precisa, Deus está construindo na tua existência aqui agora. Eu vim como profeta dizer para você: pode abrir a tua boca como profeta, profetiza nesse lugar, chame a existência seu milagre, porque Deus já construiu todo aquilo que você necessita aqui hoje. Depois que Deus falou que tudo que ia acontecer, Deus falou assim: agora é a sua vez, agora é com você. E o que eu tenho que fazer, Senhor? Profetizei como o Senhor me havia ordenado. Entendeu, não? Deus está dizendo assim: já te dei todas as diretrizes daquilo que você tem que fazer. Todas as necessidades que você precisa para suprir, para sair desse problema, para dar vida nesse problema, nesse meio de morte, nesse meio de sepultamento aqui, de tanta coisa, de tantos sonhos, de tantas coisas que foram sepultadas na sua vida. Eu já te dei a direção. O que eu tenho que fazer, Senhor? Abra a boca e começa a profetizar agora. Como assim, pastor? É porque a gente ora a oração do futuro, quando na verdade nós tínhamos que nos empoderar dessa palavra e chamar a existência aquilo que Deus já nos deu. Já percebeu que a gente faz a mesma oração? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, e Deus fala assim: eu já estou cansado de ouvir isso. Deus já sabe que você quer casar, minha filha. Deus já sabe que você quer casar, meu filho. Deus já sabe o que você precisa, já está registrado. Aí você tem que fazer o que Ezequiel está dizendo: profetizei como se a me havia ordenado. Sabe o que ele está dizendo? Me coloquei na posição, assumi minha posição e comecei a abrir minha boca e dizer assim: assim diz o Senhor.
a estes ossos secos. Quando ele começou a profetizar, ele começou a trazer à existência o que Deus já tinha organizado. E qual foi a ação? A ação foi que começou um barulho. Começou a tremer o ambiente. Pastor, não entendi. O primeiro sinal de que um tempo profético está se abrindo para algo grande de Deus que está vindo na tua vida é quando os ruídos, os barulhos, os trovões, as coisas começam a fazer muito barulho. Significa que está próximo do céu se abrir e as coisas estão mais próximas do que você imagina. Significa que quando está fazendo barulho, significa, pastor, que tipo de barulho? Quando você está sendo perseguida, caluniada, que você está sendo, seu nome está sendo alvo de calúnia, da glória a Deus, significa que as coisas estão fazendo barulho, porque está entrando tudo no seu devido lugar. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, nesse lugar. O barulho é um anúncio de que as coisas estão entrando no seu lugar. Quer uma ideia de como as coisas estão dando certo? É quando você começou a ser perseguida. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, jogados nas cadeias. Quando vocês forem perseguidos, sejam bem-aventurados. Sabe o que ele está dizendo? Sejam muito felizes, mais do que felizes. Sejam extraordinariamente felizes. Sabe o que ele está dizendo? Porque isso é sinal de que algo grande, o barulho é só um anúncio de que algo grande está vindo aí. Levanta a mão que eu quero ser profeta, pelo menos para meia dúzia. Eu profetizo que esse barulho que está acontecendo na tua casa, na tua empresa, este é sinal de que Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, aguenta mais um pouco, que algo grande está chegando para a tua vida, para as tuas mãos. Oh, está chegando. Passou, mas dói. Significa que está próximo o que você está esperando. Para encerrar, nós vamos orar. Meu Deus, o remédio calabaraçai. Estou sentindo Deus aqui. Ai. Quando ele profetiza, todas as coisas se organizaram. Diga comigo: todas as coisas se organizaram. Só que tem um problema. Diga qual? Diga qual? Que no primeiro barulho, presta atenção, no barulho é sinal de que as coisas estão entrando no seu lugar. Só que agora Ezequiel vai receber outra instrução. Porque o problema é que você profetiza e só porque as coisas começaram a dar um pouco certo, você já fica tranquilo. O problema é que a gente contenta com poucas migalhas que caem da mesa dos nossos senhores. E a gente vive com tão pouco, quando na verdade Ele quer nos dar uma mesa farta. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Sabe qual é o problema da mulher cananeia? Não é que ela pediu um milagre para a casa dela. O problema dela é que ela disse assim: Senhor, eu sei que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para ela e falou assim: oh, em todo Israel eu não vi uma mulher ou alguém com a fé igual essa. Vai, seja feito conforme tu desejas. Pastor, e aí? Sabe o que ela fez? Levantou e foi embora. Quando na verdade ele diz assim: não é lícito pegar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sabe o que ele estava dizendo? Pode pegar as migalhas, mas eu tenho pão na mesa para você. Só que o nosso problema é que a gente contenta muito com as migalhas e vai embora com elas, pensando que já é o suficiente, quando na verdade Ele tem uma mesa farta para nos dar.
Pastor, não estou entendendo. Eu estou dizendo que não basta profetizar para organizar. Você tem que nutrir a vida nesse relacionamento. Você tem que nutrir a vida nessa empresa. Você tem que nutrir a vida do Espírito. Por quê, pastor? Porque quanto mais Deus derramar sobre a tua vida, mais o céu tem para te dar. Fica de pé. Na segunda vez ele vai dizer assim: Ezequiel, falta uma coisa aí. A bênção está incompleta, mas eu quero te dar completa agora. Eu não quero que você coma só das migalhas. Eu tenho abundância para a sua vida. E o que está faltando? Está faltando vida nesse lugar aí. Está faltando o Espírito para mover as situações agora. Então faça o seguinte: profetiza. Vou repetir: profetiza. Vou repetir outra vez: profetiza. E sabe o que ele está dizendo? Na primeira vez ele falou assim: profetiza. Mas quando ele foi para que Ezequiel trazesse o Espírito sobre esta situação, sobre o numeroso exército sem vida de zumbi que estava levantado, ele disse assim: você vai usar duas vezes: profetiza, profetiza. Não, pastor, não entendi. Te explico que nós vamos orar. Ele está dizendo assim: o peso da tua palavra, Ezequiel, ela vai ser tão extraordinária, que na primeira é para você liberar o Espírito, e a segunda é para você selar a palavra, Ezequiel. Por isso que ele está dizendo assim: profetiza, liberou. Agora sela, profetiza. Aí sabe o que Ezequiel faz? E profetizei. Aí ele diz assim: ó Espírito, vem dos quatro cantos. Ah, você não pegou não, vou repetir de novo. Ó Espírito, vem dos quatro cantos. Sabe o que ele está dizendo? Vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste. Sabe o que ele está dizendo? Ó Espírito, ó plenitude de Deus, ó plenitude, ó plenitude, não tem nenhuma brecha, plenitude. Vem dos quatro cantos, vem dos quatro cantos, vem dos quatro cantos, e sela esse negócio, sela esse negócio. Levante a mão que eu quero profetizar que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor vai vir sobre esta situação. Deus vai levantar a tua vida, a tua casa, a tua história. Oh, profetiza. Quando ele está dizendo assim, profetiza, ele está falando da plenitude de Deus. Ele está dizendo assim: a plenitude de Deus e a plenitude do Espírito vai vir tão forte, que essa situação que aparentemente está morta, eu vou dar vida agora. Pastor, não entendi. Tem áreas da sua vida que estava morta, que hoje, que o Espírito está invadindo aí, o Espírito está entrando aí. Oh, Rabacandoro Surabai. Profetiza, profetiza, profetiza. Porque quando você está professando, quando você está profetizando, você está chamando a existência. Então profetiza, profetiza. Eu não sei qual área que precisa de vida hoje, mas profetiza, 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 profetiza. Há poder na tua palavra hoje, porque o céu te autorizou neste lugar a profetizar. Profetiza. Você que está aí atrás, profetiza, profetiza, profetiza. Isso, abra a tua boca. A ordem de Deus para você é essa: profetiza, profetiza. Oh, profetiza. Você que está atrás, profetiza. Pastor, mas esse relacionamento está morto. Profetiza, profetiza. Pastor, minha empresa está falindo. Profetiza, profetiza. Pastor, mas nada está dando certo. Profetiza, 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 profetiza.
Seja profeta do seu destino. Seja profeta do teu destino. O rebaixe levará sure calabarabas. E ele disse: profetizei como se havia me dado ordem. E o Espírito veio dos quatro cantos da terra. Sabe o que vai acontecer nessa quarta-feira na vida de algumas pessoas aí agora? Eu estou sentindo uma presença tão extraordinária de Deus. Áreas que entrou deficiente nessa noite aqui, está recebendo a vida do Espírito aí agora. Pastor, mas o senhor não vai profetizar? Estou profetizando. Eu estou dizendo que hoje haverá algo tão extraordinário. Os telefones vão começar a tocar. Alguns vão sair daqui, ou mesmo nesse ambiente, você pode olhar aí. Alguns telefones já começaram a tocar aí agora. Pastor, o que está acontecendo? Contratos estão sendo fechados, porque o Espírito está dando vida aí agora. O Espírito do Senhor está dando vida em algumas pessoas, em algumas áreas aqui hoje. O Espírito do Senhor está nesse ambiente aqui agora. Isto, aproveita, profetiza aí. A ordem já foi dada nessa quarta profética, nessa quarta da fé hoje. Profetiza. O rebado de Suramandarabas. Profetiza. O rebaraçuremancho rebahasai. Levaraçuremendion terebasai. O rebarabandoro surekandarabasai.